Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevistas. O Bom Dia Entrevistas de hoje fala sobre ciência, fala sobre pesquisa, fala sobre educação. Bom, e sobre uma erechinense que foi destaque nacional. Eu estou hoje recebendo a professora da URI Erechim, Angélica Ferrari, a professora do curso de Ciências Contábeis da URI, e ela teve o seu artigo publicado na revista Bar, que é uma revista considerada aí referência na área de negócios e administração no país, após ter a publicação de um artigo na área de Ciências Contábeis nessa revista publicada. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer estar recebendo a senhora aqui. Bom dia, é um prazer eu estar aqui, né? Agradeço o convite e vamos conversar um pouquinho, né? Já vamos falar um pouco mais desse seu artigo, né? A relevância que ele tem hoje publicado no cenário nacional. Como é que aconteceu a pesquisa desse projeto? Então, a pesquisa ela foi fruto de um estudo que eu realizei no mestrado, né? Então, hoje eu já estou no doutorado, né? Mas a área da pesquisa ela é uma área que demora para vir os frutos, digamos assim, né? Esse processo de publicação é um processo um pouco mais lento. Então, foi uma pesquisa que eu desenvolvi junto com outros 2 professores lá da universidade onde eu cursei o mestrado, né? E aí saiu a publicação agora dele, né? Ele foi uma pesquisa que a gente fez com um setor específico, né? Então a gente analisou o setor têxtil e o setor do vestuário, isso a nível de Brasil, né? Então assim, a gente teve empresas de todo o Brasil que responderam à pesquisa, né, e que a gente conseguiu ter os resultados. Quanto tempo demorou o trabalho de análise desse processo até que pudesse chegar aos resultados? Normalmente, a gente fica em torno de até 1 ano só coletando essas informações, porque a gente depende dos gestores, né? Então, é a opinião das pessoas que trabalham nessas empresas. Então, a gente envia os questionários, faz um contato, né, prévio com esses gestores e eles nos retornam com as suas respostas. Após esse processo, a gente parte para a análise dos dados. Então, da análise, a gente começa a escrever, estruturar toda a parte, né, mais teórica, e aí depois a gente manda tanto para eventos, né, ou para alguma revista, algum periódico, que foi esse caso. Bom, queria que a senhora falasse o que mais lhe chamou a atenção. Quando os pesquisadores recebem os dados, começam a fazer a avaliação em geral, né, se encontrou-se dentro do que já era esperado ou ela traz uma novidade aí para o mercado? O intuito de toda a pesquisa é trazer algo novo, né? É complementar alguma coisa. O sentido dela estar publicada numa revista de referência, né, foi realmente porque é um tema interessante e é um tema que complementa o que já vem sendo discutido, né? Então, assim, a gente olhou um setor específico, mas a gente olhou empresas familiares, né? Que se a gente trouxer, por exemplo, aqui para a nossa região, é o caso de muitas empresas aqui da nossa cidade também, né? Então, a gente olha essa questão da orientação empreendedora em empresas familiares, tentando investigar, né, como que é esse comportamento específico para esse tipo de empresa. A gente vai delimitando a análise, né? Então, a gente olhou essa questão da orientação empreendedora e tem outros 2 fatores que estão na pesquisa, né? Que é o envolvimento geracional. Então, assim, até que ponto que, se somente uma geração da família está envolvida no processo de gestão, como que vai se dar esse comportamento, né? Ou se for o caso de alguma empresa que tem mais de uma geração, se esse comportamento vai ser distinto ou não, né? Então, a gente acaba comparando esses fatores para ter algum resultado no final, né? E aí, conforme você me questionou, né, a novidade seria que a gente identificou que, dependendo o nível de geração que está na empresa, ela consegue direcionar para algum aspecto específico de orientação empreendedora. Então, a gente acaba contribuindo aí para as empresas, né, colocando que, se for uma empresa familiar, dependendo do nível de geração que a gente tem na gestão dela, ela pode ocupar alguns critérios para ter aí um melhor desempenho no mercado, uma melhor atuação também. Bom, e junto com seus colegas, já é um projeto de seguir acompanhando esses dados para outras pesquisas, em outros momentos, para que daqui a um tempo possa se avaliar novamente, esses resultados seguem acontecendo? Como é que vai o projeto daqui para frente? Isso. A gente tem uma outra pesquisa da mesma base de dados, né, que está em processo de avaliação, que também relaciona alguns outros fatores,
mas também investiga o contexto de empresas familiares nesses setores, né? Qual que é a ideia? Um dos professores que participou comigo da pesquisa, ele tem o foco de orientação empreendedora, então ele estuda esse ramo específico, né? Então a gente vai continuar com as pesquisas, mas o intuito é sempre complementar, né? Quando a gente fala de pesquisa, o intuito é sempre complementar. Então, assim, talvez algum outro setor, algum outro tipo de empresa, talvez não analisar só familiares, né? E a gente vai complementando esse tipo de estudo também. Bom, claro que a sua vinda aqui hoje é para a gente falar um pouco mais dessa pesquisa, mas eu não podia perder a oportunidade de falar um pouco sobre a sua trajetória profissional. A senhora é uma jovem, se destaca aí no cenário de pesquisa nacional e formada pela URI aqui em Erechim. Formou lá em 2018, né? Hoje é professora da disciplina de Teoria da Contabilidade do curso de Ciências Contábeis da URI, né? E está fazendo doutorado. Como é que é como profissional, né? Tão rapidamente assim ter esse crescimento, né? Claro, é um árduo trabalho, mas o que significa como profissional hoje sair lá de 2018, uma aluna com mérito acadêmico e agora já está aí no doutorado, 5 anos depois de concluir uma pesquisa de renome nacional? É tudo fruto de um trabalho que vem sendo construído, né? Eu sempre coloco que a minha ida para o mestrado, a minha ida para o doutorado foi graças ao incentivo que eu tive desde a época da graduação, né? Então, se hoje eu estou na URI novamente, né? Se eu estou no curso de Ciências Contábeis, foi porque na época que eu estava cursando, eu recebi apoio dos professores, recebi apoio da coordenação para seguir nessa área, né? Então, sempre foi um interesse a área acadêmica, mas a gente sabe que é uma área difícil, né? Que tu precisa se dedicar, que tu precisa buscar aí um nível de conhecimento. E se tu tem um apoio nesse processo, fica muito mais fácil, né? Então, já vou aproveitar, fazer um destaque, né? Eu acho que é uma área que às vezes as pessoas ou os jovens não demandam muita atenção, né, para seguir na área acadêmica, mas é uma área que a gente tem muitas oportunidades, né? Então, para quem se identifica, para quem gosta dessa área, eu acho que é um caminho que vale a pena. Pois é, isso é exatamente o que eu queria falar. Apesar da senhora ser jovem, já traz uma experiência para as futuras gerações que também querem ser pesquisadoras, né? Qual é a dica principal que a senhora dá para aquela jovem que está começando agora lá no primeiro semestre de faculdade e que quer seguir esse trabalho de pesquisa no futuro, seja na área agora de contábeis ou outras áreas? Qual a dica para seguir nesse caminho? Começar devagar, né? Mas já começar com a pesquisa. Então, hoje, se você for, depois da graduação, para um processo de mestrado, para um processo de pós, né? Todos os processos seletivos visam pelo menos uma experiência na pesquisa. Então, busca os professores, busca os coordenadores, né? Repassa esse teu interesse. Não fica com esse teu interesse guardado para ti, né? Repassa isso, que sempre vai ter alguém para te ajudar, para te apoiar e para ir construindo devagar essa trajetória, né? Para quando você chegar lá, por exemplo, no processo seletivo do mestrado, você já ter um currículo, você já ter uma base para conseguir aprovação. E até para complementar, né, a gente tem várias opções de bolsa também. Eu, por exemplo, fiz o meu mestrado com bolsa 100%, né? Então, eu não pagava mensalidade e eu ainda recebia para estudar. Claro que, para isso, eu precisei me deslocar de Erechim, abandonar o meu emprego que eu tinha aqui, né? Morar o tempo lá em Blumenau. Mas, assim, é uma dedicação, né? Então, se é isso que realmente você quer, hoje você tem várias ferramentas que podem te ajudar, tanto financeiramente quanto a nível de auxílio mesmo, né, para chegar lá. O importante é a pessoa se motivar e ir em frente, né? Bom, nós estamos conversando aqui com a professora, pesquisadora Angélica Ferrari, do curso de Ciências Contábeis da URI aqui de Erechim, que teve um artigo publicado em uma revista nacional na área de Ciências Contábeis, que é referência aí, essa revista é referência para esse setor, né, em vários também outros setores da economia local. Bom, eu quero lembrar quem está assistindo a gente que o artigo completo você pode acessar para ler lá no site do Jornal Bom Dia, tem a reportagem com a história da professora e também você pode clicar para ler o artigo, você quer saber mais informações, é muito importante. Professor, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Muito obrigado pela sua participação e disponibilidade aqui conosco. Volte outras vezes, porque eu sempre acho muito válido a gente falar sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e principalmente para os pesquisadores aqui do Alto Uruguai. A gente mostra que aqui a nossa terra a gente pode produzir conteúdo de muita qualidade. Muito obrigado.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? E às vezes a gente faz pesquisas a nível nacional, né? Mas por que será que a gente não pode fazer a nível regional, a nível de cidade também, né? Então, já deixo um convite aí, se alguma empresa tiver interesse de alguma oportunidade, alguma investigação mais específica, também a gente sempre está aberto a novas possibilidades também. Muito obrigado. Bom, você pode rever essas entrevistas e outras no site tvbomdia.com. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa.